A graça e a paz do Senhor esteja com todos os amados irmãos. Irmãos, estamos vivendo dias difíceis, dias que muitas pessoas estão numa incerteza do que será o amanhã, mas isso tem que ser diferente para mim e para você, pois servimos a um Deus vivo, a um Deus que pode fazer milagres e maravilhas acontecerem. E hoje eu quero falar sobre esse caminho, o caminho para as maravilhas divinas, certo? E esse caminho, irmão, envolve a santidade. A palavra do Senhor nos diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Existe um pregador britânico, né, Spurgeon, e ele falou certa vez o seguinte, que a santidade é o lado visível da salvação. Quer dizer, que para chegar até o Senhor, para ter a vida eterna, é necessário ter uma vida de santidade. E o que é ser santo? Ser santo é ser separado do pecado. E a santidade, ela envolve algo muito importante, que nesses dias tem sido de extrema importância, que é o nosso testemunho, primeiro dentro da nossa casa, que é onde estamos. Eu costumo falar que o crente, ele não prega em casa. Ele poderia ser o Spurgeon, poderia ser o pregador do momento, Augusto Nicodemos, o pregador conhecedor da palavra, um teólogo pós-graduado, doutorado em teologia, PhD em teologia. Mas se ele não viver o verdadeiro evangelho dentro da sua casa, ele não tem, as pessoas não irão ver Deus nele, não irão ver Jesus nele. Então temos que ser em casa realmente o espelho, né, do Senhor, né, para os nossos parentes, que Jesus chegue aos nossos parentes, aos nossos familiares através do nosso testemunho, porque a gente sabe que o exemplo ele vale mais do que as palavras. Então hoje eu tenho visto que muitos estão preocupados em profecias do que vai acontecer, mas eu acredito que nesse momento o nosso posicionamento tem que ser, não só nesse momento, mas na vida cristã, tem que ser a santidade. Buscar o Senhor, santidade ao Senhor, santidade em tudo, certo? E principalmente no que diz respeito ao pecado, né? A ser santo é ser separado do pecado. Então, queridos, a santificação tem que ser algo do nosso cotidiano. Quer dizer, eu tenho que ser mais santo hoje do que eu fui ontem. E amanhã eu tenho que ser mais santo do que eu fui hoje. Então é assim, cada dia a palavra do Senhor nos diz, aquele que for santo, santifique-se mais. Então é uma busca realmente de se desligar totalmente das coisas do mundo. Quando eu falo coisas do mundo, eu não estou aqui falando apenas de vestes, desse tipo de coisa, mas eu estou falando principalmente dos valores e dos padrões que o mundo coloca sobre nossas vidas. Então, resumindo, o nosso referencial de santidade é Jesus. Então, tudo que a gente for fazer tem que perguntar: Jesus ele faria dessa forma? Então, falando sobre santidade, quero trazer à igreja ali em Josué, o capítulo 3, o versículo 5, onde Josué lhe fala ao povo. Ali o Senhor, né, está direcionando Josué para atravessar ali o Jordão que está à frente. E aí Josué disse ao povo: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então, diante desse versículo, a gente pode extrair aí 3 grandes lições para o caminho das maravilhas divinas, que é o caminho de santidade. Todo mundo quer ser abençoado, né? Todo mundo nesses dias quer receber o livramento dessa enfermidade, mas há um caminho de santidade a se percorrer. Então, primeiro, a santificação é a ordem expressa de Deus. Foi Deus que falou, né? A palavra do Senhor nos diz ali
em Josué 3:5, o primeiro verbo, né, que encontramos aqui é santificai-vos. Ele diz assim: santificai-vos. Está de uma forma imperativa. Não é aqui um conselho, mas é uma ordem expressa. Santificai-vos. E a santificação não é uma opção, não. Para o crente não é opção. Se é cristão, se é verdadeiro, se é filho de Deus, tem que parecer com Deus, buscar se parecer cada dia mais e mais com o Senhor, deixando que Jesus apareça em nós, né? Deixando que Jesus sempre cresça e que nós venhamos a diminuir. Amém, queridos? Então, primeiro, temos que entender que o processo de santificação não é uma opção. Não é uma opção. Temos que nos santificar, até porque a nossa salvação depende desse processo de santidade dia a dia. Segundo, é que a santificação é para ser buscada hoje e não depois. Infelizmente, no Brasil há uma maldição muito grande e um ditado que se fala aí que vai deixando, vai levando com a barriga o que dá para fazer para amanhã. Deixa para amanhã o que dá para fazer para o mês que vem, deixa para o mês que vem. Algo que se chama protelação. E a palavra do Senhor nos fala que o Senhor ele tem urgência nessa obra nas nossas vidas. A palavra nos diz que santificai-vos hoje. Não é o que eu tenho que começar a fazer para buscar mais a presença de Deus, eu tenho que começar hoje. Muitas pessoas dizem, não, quando começar, próxima semana eu começo o jejum. Próxima semana eu começo a ler a Bíblia. Próxima semana eu vou me consertar mais, eu vou vigiar mais a minha boca. Mês que vem eu começo a perdoar. Não, querido, Deus tem pressa. Aquele que começou a boa obra em tua vida, ele quer completar e ele vai completar. Agora, a santificação não é consequência das maravilhas divinas, né? Tem pessoas que dizem, não, quando Deus me abençoar, aí eu vou, se Deus fizer isso por mim, eu vou andar em santidade, eu vou deixar de fazer isso, isso e isso. Não é essa a ordem é me santificar, né? Mudança de vida. Santificação implica em mudança de vida, deixar, abandonar o pecado. Porque quando nós nos convertemos, nos tornamos nova criatura. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo, irmão, se fez novo. Então, tudo que era da velha natureza, a gente tem que abandonar. Abandonar. Então, durante esses dias de isolamento social, estar dentro de casa, aproveite, irmão, para buscar mais e mais e mais e mais a presença do Senhor e vigie, porque a gente está dentro de casa e muitas vezes, né, vai acontecer conflito e você como uma parte que aceitou o Senhor Jesus, que tem sabedoria, você tem que ser aquele que leva paz, aquele que leva tranquilidade e aquele que testemunha, certo? Então, o processo de santificação, de santidade, vai passar também pelo testemunho. O testemunho fala mais do que as palavras. Amém, queridos? Então, precisamos ser vasos de honra e não vasos de desonra. Um vaso de honra, ele é útil para a obra. A santidade vale mais do que o conhecimento. A santidade vale mais do que um título, do que um dom, do que um talento. Porque quando a gente se santifica, a gente procura a santidade, a gente está agradando ao Senhor. Está fazendo a vontade do Senhor. Então, primeiro, a santificação é a ordem expressa do próprio Deus. Certo? É uma ordem. A santificação é a ordem expressa de Deus. Segundo, a santificação é para ser buscada hoje. Então, o que tiver de fazer para buscar a presença de Deus, busque hoje, adore hoje. Invista tempo de adoração ao Senhor, leitura da palavra, tempo na presença do Senhor. E eu
como eu venho falando durante esses vídeos, que o que a gente tem mais de sobra agora é tempo. Terceiro, a santificação é a preparação para as maravilhas divinas no meio do povo. Entenda, depois do processo da santificação, vai vir aí uma grande vitória. Quem crê, diga amém. Então, vai passar pelo processo da santificação. Sabe o que aconteceu? Depois que o povo se santificou aqui, no livro de Josué, o rio Jordão se abriu. Irmãos, que maravilha, que experiência tremenda. Imagine um rio se abrir e o povo passou a pés enxutos. Então, é isso que vamos experimentar. O caminho da santificação é o caminho das maravilhas divinas. Né? Tem muitos irmãos que dizem, como eu quero que minha família se converta. Vive em santidade. As pessoas ao seu redor irão ver o seu testemunho. Como eu quero que o Senhor me abençoe. Agora, sabe por quê? Porque quando a gente serve a Deus sem intenção do que Ele vai fazer por nós, o Senhor nos abençoa. Ele nos abençoa. É algo assim que traz a santidade, ela traz como consequência a liberação da bênção do Senhor. Disse Josué: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. As maravilhas divinas são resultado da santificação do povo de Deus. As maravilhas sucedem à santificação, onde o pecado é confessado e abandonado. Né? Durante esses dias, queridos irmãos, é importante confesse o pecado. A palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa vai alcançar do Senhor a misericórdia, o perdão. Então, esse é o caminho. O caminho, queridos, da santificação é o caminho que nos leva às maravilhas. Amém? Então, se nos arrependermos dos nossos pecados e se nos voltarmos de todo o coração, né? E se vivermos somente para o Senhor de forma digna, certamente iremos ver as maravilhas do Senhor. Essa palavra aqui, ela se completa com 2 Crônicas 7,14. Quando a gente se humilha, ora, confessa os pecados, busca a face do Senhor, o Senhor, ele sara a terra. Então, mais uma vez, o caminho da santificação é o caminho para as maravilhas divinas. Então, não perca a esperança, queridos, nesses dias. Não perca o ânimo. Tenha ânimo, né? E para terminar, eu quero deixar aqui Josué também 1 e o versículo 6, que diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então tá aqui, né? Josué recebeu esse encorajamento da parte do Senhor. Por isso que ele sabia que o caminho era o caminho de santidade. Esse é o caminho de santidade. Esse é o caminho que vai nos levar à eternidade com o Senhor. Este é o caminho que vai fazer com que o irmão passe por todo esse processo e venha a sobreviver a tudo, a crise, a tudo, a tristeza, a incerteza, porque o Senhor nos diz: esforça-te. Ele nos diz que devemos nos esforçar. Então, se esforce, irmão. A santidade não é algo fácil. Você todo dia tem que dizer não ao pecado. Tem que mudar de vida. Mas a gente sabe que este caminho nos levará aos céus. E ainda tem notícia boa, viu? O Senhor é tão misericordioso que ainda nos abençoa aqui na terra. Como ele fez ao povo de Israel, abriu o Mar Vermelho, abriu o Jordão. Assim o Senhor, ele vai agir durante esses dias. Busquemos a presença do Senhor com intensidade. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te fortaleça. Anima-te e esforça-te, porque iremos ver as maravilhas do Senhor durante esses dias. Amém?